Oh, que mil línguas eu tivesse e bocas mil para cantar, que Deus alento e dom me desse, não cessaria de exaltar em hinos o seu grande amor e o que me fez o bom Senhor. Oh, que esta minha voz soasse até o sol com seu fulgor e que meu sangue jubilasse enquanto sinto seu ardor, que fosse o alento gratidão e cada pulso uma canção. O apóstolo Paulo assim escreve aos cristãos na comunidade em Filipos: trago-vos no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Com essas palavras que são lema deste 17º domingo após Pentecostes, 19 de setembro, de 2021. Saúdo todas as pessoas que assistem esta gravação, de maneira especial os membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e os membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria. Realizamos estes momentos de gravação, oração, louvor e reflexão em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, caras irmãs, a epístola indicada em nossa Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil para este 17º domingo após Pentecostes se encontra na carta de Tiago, no 3º capítulo, os versículos 13 em diante, adentrando o 4º capítulo até o versículo 3 e depois os versículos 7 e 8 do capítulo 4. Eu passo a ler. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de boas obras, ou melhor dizendo, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E aí adentramos o capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes? Matais e invejais e nada podeis obter? Viveis a lutar e a fazer guerras? Nada tendes porque não pedis? Pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. E pulamos para os versículos 7 e 8 do capítulo 4 da Epístola de Tiago.
Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Até aqui a leitura da epístola. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Queridos irmãos, caras irmãs, temos aqui, como já indiquei anteriormente, na verdade, 3 breves passagens, ou, dizendo de uma outra maneira, uma passagem mais extensa, mais picada, de tal maneira que temos, de fato, 3 breves momentos que, então, são reunidos para se transformarem em um único texto que nos convida a refletirmos neste 17º domingo após Pentecostes. A passagem inicia com uma pergunta: quem dentre vós é sábio e inteligente? O texto anterior, a Tiago 3,13, é uma passagem que foi meditada na semana passada na nossa igreja, onde o autor da epístola de Tiago alerta, exorta os seus leitores de que não devem todos buscar serem mestres da comunidade. Afinal de contas, os mestres eles vão ser cobrados, vão ser julgados com maior rigor. E agora segue a pergunta: quem entre vós é sábio e inteligente? Onde se levanta a pergunta pela existência de mestres, de forma mais ou menos natural, surge também a pergunta pelo saber e pelo conhecimento. Temos aqui 2 palavras paralelas, sábio e inteligente, que poderíamos, por um lado, quem sabe, interpretar como sinônimos, mas eu penso que talvez indiquem 2 nuances um pouco diferentes. Existe a inteligência, que reflete um saber, um conhecimento, uma capacidade, digamos assim, puramente intelectual. Por outro lado, existe a sabedoria, que talvez não foca tanto em cima do conhecimento intelectual, mas que está mais interessada numa determinada prática, numa determinada forma de viver, de se portar. Poderíamos, quem sabe, dizer e constatar, existem pessoas inteligentes que não são sábias. E, por outro lado, há pessoas sábias que talvez não são tão inteligentes, numa forma mais, talvez, intelectualizada de compreender a inteligência. O caso ideal seria, quem sabe, que uma pessoa pudesse reunir em si a sabedoria e a inteligência. Aqui a pergunta é: quem é entre vós sábio e inteligente? E a sequência do chamado a ter uma determinada postura que demonstre essa sabedoria e essa inteligência me parece corroborar o interesse da epístola de que a ênfase não está tanto na questão intelectual, mas de fato na sabedoria de vida. O autor então conclama a pessoa que acha que é sábia e inteligência a mostrar esse seu saber e seu conhecer em mansidão, em condigno proceder, não tendo inveja, não tendo um sentimento faccioso. Afinal de contas, a inveja, o sentir faccioso, são sentimentos que não vêm de Deus, que não vêm lá do alto, mas que vêm de outras forças. Né? A epístola então vai dizer que esses sentimentos, como inveja e a divisão dentro da comunidade, provém da própria carne, provém da própria psique, provém inclusive do maligno, do demônio. A sabedoria que vem lá do alto, né? Ela é cheia de misericórdia, ela é pacífica, ela é pura, ela é indulgente, é tratável, ela é imparcial, sem fingimento e cheia de bons frutos.
Esse é, portanto, o chamado da epístola. Então, não devem muitos querer ser mestres dentro da comunidade, mas se há alguém que gostaria de ter algo a dizer, algo a ensinar para os seus irmãos, para as suas irmãs, deve estar mais interessado numa prática, numa vivência de boas obras, em produzir frutos que agradam a Deus, que honram a Ele e que edificam a comunidade, mais interessada nesses aspectos do que no mero saber, no mero conhecer de talvez fatos, de talvez doutrinas e verdades. E aí segue a epístola com mais uma pergunta: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Pelo visto, a comunidade, como infelizmente já constatamos em outras comunidades no Novo Testamento, também a comunidade para a qual foi escrita a Epístola de Tiago, ela era uma comunidade dividida, ou como diríamos hoje, talvez rachada, né? E essas divisões, elas são caracterizadas como guerras e contendas. Ou seja, pelo visto, essas divergências, elas estão bem patentes, não são divergências sobre as quais as pessoas, quem sabe, procuram colocar panos quentes, mas de fato estão à vista de todos, e há então tensões que eclodiram dentro da comunidade a tal ponto que o autor precisa falar de uma forma assim bem dura até, e chamar a situação da comunidade de uma situação de guerra e de contenda. Qual é a causa de tudo isso? Diz a epístola: a causa está nos prazeres que militam na carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Matais e invejais. Quero crer que lá na comunidade a qual se dirige a epístola não havia casos de violência física que fossem praticados entre os irmãos, mas, pensando talvez numa palavra de Jesus, em que Jesus ele compara já o simples sentimento de ódio contra alguém como sendo uma forma de assassinato, assim também, quem sabe, os maus sentimentos que pessoas nutrem entre si, umas em relação às outras, já são aqui comparadas ao ato de atentar contra a vida do irmão e da irmã, e por isso o autor ele precisa falar com essas palavras duras, como se de fato dentro da comunidade já houvessem práticas de mútua destruição. Nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. O autor da epístola diz: vocês não têm porque não pedem. Para então seguir dizendo: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Portanto, lá na comunidade para a qual se dirige a epístola, os leitores, quem sabe, até procuravam cumprir a exortação, o chamado, o apelo de Jesus: pedi e dar-se-vos-á, e no entanto eles constatam que, embora peçam, eles não recebem. E aí a epístola constata: vocês não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. E aí vem a terceira e última parte do texto, uma exortação final: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A primeira epístola de Pedro diz: Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Aqui, a constatação da primeira epístola de Pedro é transformada num chamado, num apelo: não sejam soberbos, mas sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo. Não vivam de tal maneira que Deus precise resistir a vocês, pela arrogância, pela soberba, mas resistam ao diabo, não se deixando seduzir pela soberba, pela arrogância, pela inveja e por outros sentimentos mais que causam guerras e destruições dentro da comunidade. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Portanto,
um diagnóstico bastante duro que é feito pelo autor da epístola em relação em relação à comunidade para a qual foi escrita a carta. Imagino que se nos nossos dias, quem sabe, a nossa pastora presidente fizesse um diagnóstico nesses termos sobre a vida das nossas comunidades, isso provavelmente não pegaria bem para ela, mas o autor da epístola, ele, pelo visto, não está preocupado com a sua própria fama, não está preocupado com aquilo que talvez os seus leitores vão pensar a respeito da pessoa dele, mas ele está preocupado que a comunidade viva uma vida que agrade a Deus, que honre ao nosso Pai no céu, e onde os cristãos, as pessoas individualmente, não procurem os seus próprios interesses, mas os interesses uns dos outros, não para se sobreporem uns aos outros, mas para servirem mutuamente e assim serem verdadeiramente sábios e inteligentes. Que Deus assim nos abençoe, que também na nossa comunidade, nas nossas comunidades, possamos ser sábios, não apenas de aparência, não apenas inteligentes, talvez tendo muito conhecimento, mas tendo a sabedoria que vem lá do alto, a sabedoria que edifica, que salva e que dá bom testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações, as nossas mentes, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Cantei no início as 2 primeiras estrofes do hino número 611, ó que mil línguas eu tivesse e bocas mil para cantar. Penso que se nós cantamos e louvamos a Deus, nós não temos tempo para difamar as outras pessoas, não temos tempo para quem sabe cultivarmos a inveja, a arrogância, sentimento faccioso e coisas similares, e podemos então sim nutrir em nosso coração, na nossa boca, no nosso agir, pensamentos e atos de verdadeira sabedoria. Quero, portanto, cantar ainda a 4ª e a 5ª estrofes do hino Livro de Canto da ESLB 611. Senti em toda a minha vida quão milagroso é teu guiar. Sim, mesmo sendo adversa a lida, sempre me guia sem errar. Pois na maior tribulação me das sempre consolação. Como não hei de jubiloso cantar o teu divino amor, porque no mundo tenebroso eu temeria morte e dor. Se vier o céu a desabar, nem mesmo então triste hei de estar. Queremos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, graças rendemos pela Tua palavra. Queremos te pedir que nos concedas a cada um de nós a sabedoria que vem do alto, não a sabedoria do mundo movida por inveja, por orgulho, por arrogância, mas a sabedoria que vem de Ti, movida pelo Evangelho, pelo amor, pela paz, pelo anseio de participar da edificação do corpo de Cristo. Abençoa e guarda todos nós, que cheios de louvor em nossa mente, em nossa boca, em nosso coração, possamos resistir ao diabo e assim nos aproximar sempre de novo de Ti e dos nossos irmãos e irmãs. Assim pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Agradeço a todos e todas por acompanharem esta gravação.
Desejo a cada qual um abençoado fim de semana e que a paz de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aquela paz que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.